Podemos explorar essas histórias? Pode, Então- minha vida é um litro aberto. Então vamos lá. Pires, vamos precisar de você depois, tá? É. Daqui pro fórum. Porque passou pela mão de padres psicopatas e pedófilos, tu falou. Sim, eu com 9 anos, eu fui abusado, 9 para 10 anos, eu fui abusado sexualmente por um padre. Então, tua história com a igreja é desde criança, assim. Sim, Tu sempre foi envolvido com a igreja. Na verdade, eu comecei com 6 anos de idade. Eu decidi ser padre com 6 anos de idade. Sim. Né? E aí, foi numa comunidade da cidade lá de Paulo Lopes, ali do ladinho, perto de Florianópolis. E eu vi a construção de uma capela e tal. E aí, no dia da inauguração, o Lauri, que até hoje é ministro da Eucaristia, lá, ele disse assim, Adãozinho, eu chamo de Adãozinho, que é Fabrício Adão, meu pai Adão. E aí ele disse assim, na hora que o padre estiver entregando a comunhão, você vai ali no altar, pega a vela, segura do lado do padre, quando terminar a comunhão, você coloca lá e volta pro teu lugarzinho. Naquele dia, eu decidi ser padre. Porque toda aquela mística da liturgia, da missa, me chamava a atenção. Me chamou a atenção. Os cantos, os gestos, as orações, tudo. E eu decidi ser padre. A minha brincadeira na infância era missa. Eu brincava de missa. E aí o tempo foi passando e tal, só que eu sou filho. A minha história, eu até falei pra dona Nair, se confunde muito com a do Jesse. Os meus pais são separados. Eu fui criado pela minha avó, né, que até hoje está lá em Paulo Lopes, com seus 94 anos. Daí, criado pelo meu avô. E nós tivemos uma infância bem difícil. Né? A gente trabalhava na roça com o avô, vendia milho na praia e tal. E aí, nessa época, como coroinha, eu fui assediado e abusado sexualmente por um padre. Porque dentro da igreja eu encontrava aquilo que dentro de casa eu não tinha. O amor, o afeto, o carinho, né? O respeito. E aí se aproveitaram, né, disso. Passou um tempo, eu vendendo milho na praia já com 15 anos, eu conheci um padre. E não imaginava que era padre. Ele comprou um milho meu e tal. E ele disse assim, o que tu quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser padre. Eu disse, não, eu sou padre de tal paróquia lá no Rio Grande do Sul. E se você quiser ir pro seminário, eu te levo. Cara, era o meu maior sonho, ir pro seminário. Pra ser formado e tal, pra ser padre. Falei pra minha mãe. A minha mãe conversou com esse padre foi na minha casa, e assim, um amor de pessoa. Esse padre é um amor de pessoa mesmo. Minha mãe entrou no ônibus comigo e me levou até essa paróquia, lá no Rio Grande do Sul. Resumindo a história, passaram-se alguns dias, esse padre entra no meu quarto e começa a me abusar enquanto eu estava dormindo. Nossa. E eu acordei, cara, desesperado. Aí ele, desculpa, e foi pro seu quarto. E no outro dia eu tava ruim na mesa, no café da manhã. Aí sentou ele na ponta, sentou eu aqui, a secretária paroquial do outro lado, e ela viu que eu tava triste. E ela me chamou. O que aconteceu? E aí eu não falei nada. Aí ela foi insistindo, daí eu vou te revelar. E falei pra ela. Isso eu já tava com 15 anos. Foi em 2005. E aí, cara, não deu meia hora, 40 minutos. A cidade inteira já estava sabendo. Veio uma conselheira tutelar na paróquia. Ligaram para o bispo diocesano lá de Santa Cruz do Sul, que eu estava na região da Diocese de Santa Cruz, Dom Sinésio Bom, inclusive faleceu ontem. E aí foi descoberto que ele me levou para essa paróquia sem o consentimento do pároco que estava de férias, sem o consentimento da diocese, da pastoral vocacional, simplesmente me levou por fins sexuais. Caramba. E o bispo pegou e me colocou dentro do carro dele e me levou para o bispado em Santa Cruz do Sul. Eu fiquei um bom tempo dentro da casa do bispo, na sede da diocese. E de lá ele me caminhou para o seminário em Arroio do Meio. E conseguiu confiar em outros padres depois do bispo, inclusive? Tu sabe que, independente do que aconteceu, eu sempre confiei. Sempre confiei.
Porque eu comecei, Pedro, a colocar dentro da minha vida uma verdade. Tudo que eu passei na minha vida com esses padres, com padres psicopatas, com padre agressor e tal, eles me ensinaram a ser o tipo de padre que eu não devo ser. Esse tipo de padre eu não quero ser. Então até hoje, na igreja, a igreja abafa os podres. A igreja abafa os abusos. E eu não quero isso para minha vida. Por isso que daí em 2015 eu saí da Igreja Católica Romana. Isso foi tudo na Romana. Foi tudo na Igreja Romana. Saí da Igreja Católica Romana e um bispo da Romana, Dom Agenor Girardi, ele pegou e disse assim para mim: tu quer ser padre? Eu falei: olha, Dom Agenor, isso já estava na música. O palco me agrada, mas é no altar que eu me completo. E ele disse assim: eu vou te apresentar por um padre. Padre André Brandolfi, de Caxias do Sul. Só que da Igreja Católica Apostólica Brasileira. O Padre André veio a Porto Alegre e nós conversamos. Conversamos muito. Um pai. Ele é um pai. Era um pai. Fez um ano da sua morte. Vítima de Covid também. E, cabo de um tempo, ele pega e me manda para Lages. E lá eu morei com um padre da Igreja Brasileira psicopata, que agora foi expulso da igreja. Ele tomou posse da igreja, não deixava ninguém entrar e fez um escarcéu. E daí tá. Saí de lá e esse padre André Brandolfi foi eleito bispo de Joinville. E aí ele me passou um fio. Estou sendo sagrado bispo e eu vou te ordenar diácono. Falei: mas como? Não, você vai ser ordenado. E aí eu fui ordenado no dia 28 de janeiro de 2018, na cidade de Araquari, aonde eu fiquei como diácono e depois fui ordenado padre no dia 8 de setembro de 2018 também. Fiquei pouco tempo como diácono. Vai fazer 4 anos. Então. Vai fazer 4 anos de sacerdócio. E aí foi onde eu adotei na minha vida que tudo isso que eu passei na Igreja Católica Romana, óbvio, abrindo parênteses, isso é um caso isolado. Eu não estou generalizando. Tem muitos padres na Igreja Romana que vivem verdadeiramente a sua vocação, que vivem verdadeiramente o seu ministério e que dá orgulho de dizer: esse é padre. Tem muitos. Mas tem essa parcela da laranja podre. E infelizmente eu passei na parcela da laranja podre. E que me manchou. Né? Para a Igreja Romana eu não tenho perfil de ser padre. Mas hoje eles, como padre, eles me perseguem. Né? A gente já vai falar sobre isso também. Então eles me ensinaram a ser o padre que eu não devo ser. Por isso que todo mundo hoje me conhece. Né? Faço meu trabalho. Não tenho a igreja construída ainda. Mas muitas pessoas, graças a Deus, já foram atraídas ao ministério que eu exerço.